E o meu desejo, irmãos, é fazer com que nós saiamos daqui mais perto e mais próximos da imagem e semelhança de Cristo. Este é o meu desejo aqui. E eu posso dizer que eu sou menos preparado aqui para isso. Mas eu tenho certeza que, nem que seja um pouquinho, Deus fará presente aqui de nós hoje. Nós vamos aqui abrir um texto muito conhecido, Salmos capítulo 1, tá? Salmos 1. Todos acharam? O título diz assim, irmãos, para quem tem a Bíblia com título: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Verso 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, mais uma vez tocamos no Teu trono para Te pedir graça, porque esse texto, Senhor, é a Tua palavra já nos revelada nos tempos de hoje. Porque diz em Hebreus capítulo 1, verso 1, que nos dias da antiguidade Tu falaste aos pais pelas profecias, por sonhos e visões, mas hoje Tu nos fala pelo Teu Filho. Então hoje, Senhor, a Tua palavra, nós Te rogamos que o Espírito Santo venha temperá-la e trazer aos nossos corações algo que glorifique o Teu nome, Senhor. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse texto é muito conhecido aí, né? Até pelos jovens em algumas igrejas que têm o costume de usar salmos, né, para ensinar crianças. É um texto muito conhecido. Canonicamente falando, é o primeiro capítulo de Salmos, a qual aqui Davi estreia alguns momentos, a qual ele traz pelas suas experiências com Deus, lições de vida para nós. E ao mesmo tempo, esse aqui, o livro de Salmos, é o inário antigo de Israel. Aqui estão os cânticos que os israelitas, os judeus cantavam. Estão todos aqui contidos em Salmos. E Salmos, irmão, ele é didático, é louvor, mas ele traz morais para nós que muitas apontam até para Cristo, profetizando que haveria Cristo, que ele haveria de vir ao mundo. E Salmos primeiro, ele inaugura aqui no verso 1, dando já um adjetivo, um caráter a alguém, chamando este alguém de bem-aventurado, certo? Algumas traduções aí, principalmente de presbiterianos, pode estar dizendo abençoado, né? Em vez de bem-aventurado. Outras traduções pode falar feliz será, em vez de bem-aventurado. E as três coisas culminam em um só sentido, tá? A palavra grega aqui, qual nos traz a tradução, irmãos, ela dá realmente o sentido de alguém abençoado, certo? E aqui é dado primeiro o adjetivo, né? Ou como se fosse um elogio, mas após o elogio, ele é nomeado a alguém, ao qual o primeiro verso diz assim: bem-aventurado o varão. Quando diz varão, irmãos, ele não está dizendo, claro, que é só homens, mas sim homens e mulheres. Mas o texto que retrata de homem, por causa da cultura daquela época, que as mulheres naquela época não eram contadas conforme os homens. Tinha aquela cultura, né, de um pouco ali
dos homens está acima e das mulheres abaixo. O advento de Cristo, Cristo veio ao mundo e deu lugar especial às mulheres, deu lugares especiais a ela na igreja, a qual aqui o texto não menciona, por estar no Antigo Testamento. Mas, quando diz aqui varão, nós nos dias de hoje podemos, também as mulheres podem trazer esse contexto para si também, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, é interessante dizer aqui que este varão, mais à frente, ele vai ser considerado como justo. Então o texto, ele nos dá o destino de dois agentes aqui, o ímpio e o justo. O justo e o ímpio. O texto aqui não está dizendo do presente, e sim do futuro de cada um. O que vai ser de cada um, tanto do justo quanto do ímpio. O texto está tratando, o fundo de texto aqui em capítulo 1 de Salmos está trazendo essa ideia para nós. Então os irmãos tenham em mente que aqui está dizendo para uma pessoa que já é ou bem-aventurado ou amaldiçoado ou ímpio, né? O texto tem essas distinções. Então ele aqui não está dizendo que ele vai ser bem-aventurado, e sim que ele já é bem-aventurado. E aqui ele vai trazer aqui o que nos dá a condição de julgar o que é uma pessoa bem-aventurada, abençoada, feliz diante de Deus. Porque uma coisa, irmãos, é o homem e a mulher feliz aos olhos do mundo. Outra coisa é o homem e a mulher feliz diante de Deus. Porque o que para Deus é puro, para os homens é impuro. O que é puro para os homens é agradável aos seus olhos, diz a palavra que para Deus é abominável. Então, irmãos, quando a palavra de Deus nos trata, ela confronta nós com palavras, venhamos sempre pensar que estas palavras são espirituais. Ela não é falada para amaciar ou proteger ou ali acalentar o ego pecaminoso do homem, e sim era para confrontá-lo e trazer a lembrança que ele precisa se arrepender, que ele precisa se subjugar e se entregar a Cristo para ser feliz e abençoado. A palavra de Deus nos dá essa afirmação. E ela diz que o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Este varão, ele é feliz, ele é abençoado. E quando diz assim, irmãos, algo interessante de entendermos aqui, que o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, muita gente pensa assim, aquela pessoa que ela não dá muito ouvido para o que os outros falam. Em partes é assim, porque nós, como cristãos, se nós formos acompanhar a tendência humana, a evolução humana, nós vamos nos distanciar das raízes cristãs. Isso é verdade. Mas muitas das vezes, irmãos, o conselho do ímpio está dentro de nós mesmos. Existe algum homem que longe de Deus ele é justo? Ninguém. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão. Então muitas das vezes, irmãos, o ímpio não é aquele que está do nosso lado, é aquele que está dentro de nós. Então o texto diz para não seguirmos os conselhos dos ímpios, mas muitas das vezes nós não somos aquele tipo de pessoa que não dá ouvido a outro. Isso pode ser bom e ruim, mas e se você der ouvido ao pecado que está dentro de você? Você está dando ouvido aos ímpios, se assemelhando aos ímpios, não é assim? Então o texto aqui trata desses dois tipos de ímpios. Nós, como natureza humana, que se não confessarmos os nossos pecados, não entregarmos a nossa vida a Cristo, somos ímpios. E aquele que está à nossa volta, escarnecendo, como diz o texto, levando aqui, contrapondo para o outro lado, escarnecendo e pecando, dando maus conselhos, maus exemplos no mundo, né? Mas antes, como nós entendemos que a palavra abençoado, ela nos dá o sentido, se nós lermos ao pé da letra aqui, o texto diz que tudo quanto fizer prosperará. No verso 3 mais adiante que nós vamos expor, ele
vai dizer isso. Mas, irmãos, abençoado não é aquela pessoa que todos os projetos que ela faz no mundo dá certo. Porque isso, irmãos, podemos dizer que é impossível. Vira a momento, até nós que somos cristãos vamos dar errado em alguma coisa. Aí nós vamos pensar, então Deus mentiu, porque diz em 1 de Salmo que tudo quanto fizer vai ser próspero. Mas por que que ele disse isso? Por que que ele promete para aquele que é abençoado que tudo que ele fizer será próspero? É porque às vezes nós enxergamos do ângulo errado, irmãos. O que faz o homem ser abençoado não é aquilo exatamente o que ele faz, e sim aquele por que ele faz. É aquilo que ele está fazendo, o motivo que está motivando ele a fazer. Os irmãos lembram das passagens de Jesus que ele diz assim: aquele que vê a mim, vê o Pai. Aquele que olha para mim, contempla o Pai. O que ele quer dizer isso? Ele está querendo dizer diversas coisas, mas uma moral para nós aqui hoje que é: os meus planos são os mesmos do Pai. A minha missão, Cristo dizendo, é a mesma do Pai. Eu tenho comunhão com o Pai no que eu faço. Tudo o que eu faço é de acordo com o Pai. Esta é a fórmula da bênção no mundo para o cristão. Quer que os seus planos prosperem? Que os seus planos não sejam seus, mas os de Deus. Se os seus planos não forem os próprios planos da sua consciência, da sua mente, mas sim você se entregar a Cristo a ponto de dizer a Ele: eis-me aqui, faça na minha vida a tua vontade. Tudo o que você fizer prosperará, porque o que você fizer não é para você e sim para Deus. Então o segredo do homem e da mulher para alcançar o adjetivo, o caráter de ser abençoado, de que as pessoas olhem para ela e enxerguem nela algo diferente, o poder do Evangelho agindo nela, a palavra ter transformado ela, como ela abraçando e assumindo os planos de Deus como os planos dela também. Então, a partir desse momento, nós vamos ser considerados abençoados. E o segredo e a fórmula para entendermos os planos de Deus é uma só. Nós dissemos no começo aqui, na oração, que em Hebreus capítulo 1, verso 1, antes o Pai falava através dos profetas, para aquelas pessoas que viviam naquela época de visões e sonhos, de diversas maneiras. Hoje Deus nos fala pelo Filho, por onde? Por aqui. É por aqui. E o engraçado, irmãos, é que nós temos esse livro na nossa casa. Mas será que um crente, só de ter esse livro na sua casa, muitas das vezes ali em cima num armário, alguma coisa, numa mesa, será que realmente essa é a palavra de Deus ali no nosso cotidiano? Ou a palavra de Deus muitas das vezes precisa ser ouvida dentro de lugares que o homem não quer entrar, dentro de lugares a qual, se os homens que estão aqui em Patrocínio de Muré e as mulheres quisessem ouvir a palavra, não teria espaço aqui dentro. Por que eles não estão aqui ouvindo a palavra? Porque eles não querem. Eles têm a Bíblia em casa. Não basta ter a Bíblia em casa, irmãos. Tem que aceitá-la, vivê-la. Essas são as palavras de Cristo, a ponto de fazer-nos vir aqui, seja no frio ou calor, não importa. Mas o verso 2 aqui nos dá algo interessante, a qual é a fórmula para entendermos os caminhos de Deus e não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores e não seguir o conselho dos ímpios. Porque aqui o capítulo ele fala o que é o abençoado e dá a fórmula logo no verso 2 para alcançar essa bênção. Antes, verso 2: tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui ele dá diante de nós ao justo o porquê que ele alcançou a bênção. Porque nele, dentro dele, existe um prazer imensurável de ouvir, crer e andar pela lei do Senhor. Viver, amar e ter prazer todos os dias da sua vida
na lei do Senhor. E aqui diz, irmão, que não é só todos os dias, de dia e de noite também, em todo momento. Porque hoje está sendo pregado o primeiro de Salmo aqui, para nós de noite, né, como diz o texto, mas essas palavras, a qual está sendo falada aqui, ela não fica por isso mesmo, ela não fica presa aqui dentro. Ela, quando nós cremos e aceitamos, os irmãos podem ter certeza disso, quando nós amamos essas palavras que está sendo falada aqui hoje, por um mísero pecador redimido por Deus, ela transforma as nossas vidas, irmãos. Além de transformar, ela influencia aquele vizinho do seu lado que está coberto de pecado, que a salvação não chegou nas tendas das suas famílias. É por essas palavras que Cristo resplandecerá nessa cidade. Eu não estou aqui, irmãos. Poderia eu sim, com a preparação de Deus, vir junto do irmão Rui e outros irmãos evangelizar aqui em Patrocínio. Se Deus quiser, nós vamos fazer isso. Mas quem está aqui são vocês. São vocês que estão aqui e só vocês podem falar para aquele que está à sua volta que você tem prazer na lei do Senhor. Mostrar para eles que você realmente não é um cristão de esquentar banco. Você realmente tem prazer e medita de dia, de noite, durante a semana, sábado, domingo, no feriado, não importa. Você medita porque é ali que você tem prazer. Não é forçado. É de verdade. É verdadeiro. Assim é o prazer do justo na lei do Senhor. E, irmãos, alguns textos aqui para aplicarmos. 2 Timóteo capítulo 2, verso 15 diz assim: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Vê só, irmãos, a carta de Paulo a Timóteo é uma carta pastoral. Para nós, às vezes não vai ter diretamente um sentido ambíguo, mas aqui tiramos a moral que não manejar a palavra de Deus é motivo de vergonha. É motivo de vergonha. Então, estar diante desse livro sagrado, que chama Bíblia Sagrada, e não desejá-lo, não amá-lo, não querê-lo, é motivo de vergonha. Então, entendamos isso e praticamos assim como Paulo ensinou a Timóteo na sua juventude, que para ele alcançar a bênção de Deus no seu ministério, ele deveria manusear a palavra e ter prazer nela. Outro texto diz assim, irmãos, Lucas 11, 28. Jesus respondeu: antes, felizes são, prestem atenção, o texto diz da felicidade. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem. Jesus estava dizendo ali, pregando aquele povo, que para eles alcançar a felicidade, eles deveriam ouvir a palavra, que naquele momento era o próprio Cristo encarnado, e obedecê-la, aceitá-la, vivê-la. Essa é a conduta que Cristo estava pregando naquela hora. Então, quando Lucas escreveu isso, eu imagino o momento que ele estava vivendo naquela época, irmãos, vendo a palavra viva, de carne e osso e espírito, sendo ela mesma se pregando, ela mesma falando por si. Imaginem a dádiva, irmãos. E o que nós fazemos hoje aqui não chega aos pés de ver, contemplar Cristo pregando, mas Cristo fala aqui também. E não é de menos, porque Cristo não pode ser contabilizado a ponto de dizer que lá naquela época era válido e aqui não é mais, que lá naquela época era bom de se ouvir e aqui não é mais, de maneira nenhuma. Por mais que são homens que pregam aqui, Cristo, quando vocês entrarem por essas portas, que estará falando. Cristo que estará abraçando e ensinando-vos a palavra dele. Ele usa homens, irmãos, mas o importante não é esqueçam quem sobe aqui e aceitem quem está falando.
Assim nós alcançaremos essas bênçãos que Deus nos prometeu através de 1º Salmo. Outro verso diz assim, Mateus 7:21: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Lembra que eu disse aqui? Aquele que ouve a minha palavra, me vê o Pai. Então, irmãos, a felicidade não está naquele que, às vezes, alguns que falam de Deus. Porque muitos falam de Deus. Mas, irmãos, a justiça, a qual aqui é dada a nome para o agente que é chamado justo, essa justiça só Deus dá. Não importa que o mundo é repleto de pessoas falando Senhor, Senhor. Não julguemos, mas a justiça que vem do alto, só Deus pode dar. Só Deus pode nos presentear. E a palavra abençoado dá no sentido de aquele que alcançou graça, aquele que foi agraciado. Então Davi, quando escrevia esse salmo, ele escrevia porque ele sabia que ele era o que era, porque alcançou graça, alcançou misericórdia. E ele não se sentava na roda dos escarnecedores porque ele tinha força para fazer isso, e sim porque a graça que ele tinha, que Deus deu a ele, deu esta condição. E é essa mesma graça que nos faz vir aqui, nos faz dobrar os nossos joelhos, nos faz ouvir essas palavras e entender. Porque, como diz aqui, nem aquele que diz Senhor, Senhor, nem não basta pregar, se Cristo não abrir os nossos ouvidos e o nosso coração. Então hoje, nós estamos ouvindo essas palavras, mas, irmãos, chegamos em casa e pedimos que Deus trabalhe na nossa vida através dessas palavras, que Ele faça transformações em nosso ser, para que estas palavras venham cumprir em nossa vida, para sermos considerados justos e felizes. Porque esta felicidade, independente do mundo como esteja, ela não vai mudar. Ela não sairá de dentro de nós. Por quê, irmãos? É simples. O mundo pode virar de cabeça para baixo. Nossos olhos não estão aqui. Nosso desejo não está aqui. O nosso querer não está aqui nessa terra. Não amamos este lugar. A nossa pátria está no céu. Como? É como guardar, irmãos. É como eu aqui em Muriaé, em Patrocínio. Vamos supor que eu tenho uma conta bancária, tenho um dinheiro lá, e eu parto em uma viagem lá para a Suíça. E lá, quando eu chego lá, acontece uma crise econômica, desastres naturais. A Suíça cai de buraco abaixo. Eu vou me preocupar, irmãos? Não, por quê? Meu tesouro ficou aqui. Assim é o justo. Independente do mundo estar como esteja, o tesouro dele está no céu. Independente do que aconteça com a sua família, com os seus filhos, seja notícia boa ou ruim, você tem que ter maturidade de assumir. Se você crê em Cristo, o seu tesouro não está aqui, está no céu. E o texto dá continuidade, irmãos. Que o justo será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, no verso 3. A qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E é como já dissemos, irmãos, esse sentido que o texto dá de frutos na estação própria, independente do que aconteça, independente da estação, seja primavera ou não, dá frutos, inverno ou não, vai dar frutos. O texto remete essa imagem. E as suas folhas não caem, não murcham. Quando fala não cair, quer dizer não murcham, não perdem o seu valor.
é vital, é vitalício. O justo é comparado a esse tipo de árvore. Por quê? Independente que haja uma seca, aonde estão as raízes? Está no ribeiro. Lembra do tesouro? Dependente que lá na Suíça aconteça o que acontecer, os meus tesouros estão aqui em Muriaé, aqui em Patrocínio. Não é assim? Então assim é a árvore plantada no ribeiro, enxertada no ribeiro, em Cristo. Independente do que aconteça, nós oramos aqui, ó, nossa querida irmã pediu oração pela Jerônima e Samara, né? Não é isso? Nós oramos. Eu tenho fé que Deus fará alguma coisa a favor delas. Mas, irmãos, o poder não está comigo. O poder está em Deus. Caso algo aconteça, como é que é o nome da irmã mesmo? A irmã Geusa tem que ter uma fé. O tesouro dela não está aqui. O tesouro dela está no céu. Independente do que aconteça. Então assim é esta árvore. Mas o texto continua desenrolando e trazendo uma moral. Agora sai do campo da justiça, do justo, e entra no campo do ímpio, no agente a qual não é considerado feliz, abençoado, bem-aventurado. Diz o verso 4: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Essa parte, irmãos, exige uma explicação. Por quê? A cultura que nós temos hoje, né, é diferente da cultura antiga. Que o texto aqui, quando está mencionando moinha, ou se não, algumas traduções, palha, o modo como nós tratamos esta muda, que seria o trigo, é diferente da antigamente. Então o texto remete e traz a ilusão de algo que nós não vamos entender se comparar com hoje. Hoje o homem usa agrotóxicos, máquinas, de forma que não é feita igual antes. Mas antes, nas épocas a qual Davi escreveu esse texto, como era tratado o trigo, para ele fazer com que ele usa como referência nesse texto. Irmãos, o trigo, diz, se eu não me engano, em Mateus capítulo 3, Jesus aponta para o campo como exemplo e fala: vede que o campo já está branco, já está na hora da colheita. O trigo, como eles sabiam que o trigo estava na hora da colheita? Quando a cabecinha do trigo embranquecia. Aquele era o momento do ceifeiro ir lá e colher o trigo. Então ele colhia, fazia os feixes juntando e levava em um lugar alto e aberto. Por quê? A partir daquele momento ele ia fazer a debulha do trigo. Como era feita a debulha do trigo? Muitas das vezes era esfregando ou batendo, para que aconteça o quê? Por que o agricultor fazia aquilo? Para separar a palha do trigo, do grão. Porque o que interessa para aquele que plantou aquele campo de trigo é o grão. É dali que vem o que ele precisa, o que realmente interessa a ele, é do grão. Mas não sai só o grão dali. A erva produz a palha. A palha por um momento está junto do grão de trigo. Mas diz o texto que os ímpios são como a palha que o vento leva, ou como a moinha que o vento espalha. Por quê, irmãos? Diz em outro texto, no batismo de João Batista, quando ele estava batizando, ele pregava: ele virá com a pá para limpar a eira, juntará a palha, e a palha será queimada no fogo que nunca mais se apagará. Não é assim? Então, a palha está em um certo processo, em um momento junto do trigo, mas ela não tem utilidade. Não tem nada que sirva, nem para ser espalhada no campo. Porque diz aqui que o vento, quando o homem está lá batendo na pedra ou esfregando de alguma forma, o trigo, a palha é tão frágil, tão inútil, que ela voa. O vento vai levando. O vento leva, limpa toda a traça do trigo para ficar só o grão. Depois ele leva numa bacia e é feito ali um processo que vai molhando, batendo, espremendo, até virar o grão, a farinha, né? Que é feito o trigo.
Só que para isso tem que tirar aquilo que não tem valor, não tem utilidade. E o que é isso? A palha. E a palha, o texto diz que ela é tão inútil, mas em outras passagens diz que o agricultor ainda dá o luxo e o trabalho de juntar toda ela e queimar, porque não tem utilidade nem para adubar, porquanto o trigo ele precisa ser plantado em um lugar frio e seco. Assim é feito o trigo. E se um lugar molhado, úmido demais e quente, ele não nasce, ele não progride. Tem que ser num lugar frio. Então traz a nossa moral, independente, muitas das vezes levando para uma aplicação na nossa vida, está difícil, mas é ali que Deus vai trabalhar. É ali que Deus vai trabalhar em nós. Deus separa o trigo, a palha do grão, é no frio, não tem de outra forma. Então, ali, Davi escrevendo esse texto, traz a nós o sentido que os ímpios são como essa palha, que o vento nada mais serve para ela como ser deixada ao vento. Os ímpios progridem na sua maldade, executam aquilo que é mal aos seus olhos, mas para o seu coração se parece bom, enganoso. Praticam a maldade, rejeitam a Cristo, toda a vida rejeitaram a Cristo, mas eles estão aqui no campo. Mas chegará o dia que o próprio homem que foi rejeitado virá e separará o que é dele, levando para o celeiro, e aquilo que sempre o rejeitou, que é a palha, o ímpio, será queimado. Será queimado. Eu não posso deixar de falar isso, irmãos. É forte, mas é o que Cristo irá fazer no mundo. E isso é o meu dever, o nosso dever, para falar para todo aquele que ainda não está junto de nós nesse celeiro. Então se sinta impulsionado. Se você crê em Jesus, se sinta impulsionado a se considerar como trigo. E leve isso aos que estão à sua volta, para eles entenderem que a palha, aquele que no fim ser palha, o fim não será bom. E não tem segunda volta. Depois que queima, nem para adubar a terra serve. Não tem utilidade. Não tem. E diz mais o texto: pelo que os ímpios não subsistirão, ou outras traduções, permanecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, no ajuntamento daqueles que são justos. E aqui, irmãos, no nosso meio, Deus trabalhando aqui em Patrocínio, agregando almas, como dizem Atos dos Apóstolos, que a igreja, Deus com tempo em tempo ia acrescentando aqueles que haveriam de se salvar. Deus vai acrescentando, vamos supor que os números vão aqui crescendo, nem todas as vezes vão ser trigo. Batalha vai ser dura, irmãos, até chegar o momento de sermos colhidos pelo ceifeiro, que é nosso Deus. Vamos enfrentar muita coisa. Muitas das vezes a palha não é só o ímpio, e sim aquilo que o ímpio faz contra nós, porque nós produzimos aquilo que somos. Palha não produz trigo, não produz boas coisas, bons conselhos, como diz no primeiro verso. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo habitando e servindo a Deus no meio desse mundo cheio de impiedade, cheio de amargura, maldade, enganação, e muitas das vezes desdeixando do nosso Deus, mesmo assim, esse é o maior sinal, que se não houvesse essa palha, essa moinha, não haveria o trigo. Então entendamos que vai haver problemas, vai haver dor, enfermidade, dificuldades, irmãos. Mas creia no que agora eu vou falar aqui em nome de Jesus. Está perto o dia da colheita. Está perto. Não vai demorar. Seja individual para nós, nossa vida chegando no fim, ou coletivamente, para todos, a igreja, está perto. E é isso que os nossos olhos devem fixar. É isso que deve nos motivar a acordar todos os dias. Cristo voltará.
Não tem outro motivo para nos motivar. E assim, finalizando o texto, irmãos, os ímpios não permanecerão no juízo. Quer dizer que o juízo de Deus não tardará. Eles não serão absolvidos. O justo é o que foi absolvido. O ímpio é o condenado. Por mais que ele esteja aqui, ele não permanecerá. Chegará o dia que o juízo de Deus vai alcançá-lo. Como foi dito por João Batista, ele virá com a pá e separará a palha e queimará. Esse dia vai chegar. E Deus é tão bom conosco que nos deu a certeza que não é para sempre que nós vamos viver no meio dessa impiedade. Vai chegar o dia que Ele vai limpar isso. E nós vamos viver só com trigo. Somente com aquilo que Deus escolheu no seu celeiro. Para finalizar, irmãos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Já fazendo um reforço ao verso anterior. O Senhor conhece os nossos caminhos, irmãos. Ele sabe, porque foi por esses caminhos que Ele nos chamou a caminhar. Foi Ele que nos deu essas condições a caminhar. Não é assim? E o caminho dos ímpios, não diz o texto que Ele conhece, mas Ele conhece. Mas muitas das vezes o texto não está dizendo que Ele conhece, porque conhecer é apoiar. Deus não apoia o caminho dos ímpios. Deus, Ele apoia, Ele patrocina os nossos caminhos. Então, como diz aquele dito, aquele provérbio famoso, se Deus é por nós, quem será contra nós, irmãos? Se Deus está conosco, se nós, como disse no começo da pregação, se nós abraçarmos o plano de Deus, estarmos junto com Ele em uma só entendimento, em uma só fé, quem será contra nós? Ninguém. Então, irmã Nair, a irmã também, o casal aqui que está junto, a irmã aqui na frente, o irmão Rui, tenho certeza, ninguém é contra nós. Ninguém. Independente do que aconteça, vamos para as nossas casas em paz. Jesus voltará e o nosso dever é anunciar que a colheita está próxima. Tá bom assim?